Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos dar continuidade, então, à nossa exposição do livro de Hebreus. Chegamos aí à nossa 34ª parte. Hoje iniciaremos o capítulo 12. Vamos ler agora o trecho de 1 a 3. Abra comigo sua Bíblia, capítulo 12 de Hebreus, do versículo 1 ao 3º. O texto sagrado diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Oremos mais uma vez, pedindo luz, graça, compreensão para o nosso Deus. Senhor, diante de um texto maravilhoso, porém rico e profundo, pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito, nosso verdadeiro Mestre, fale aos nossos corações e que recebamos a Tua palavra como de fato ela é, palavra de Deus e não de homem. E que assim sejamos edificados, fortalecidos, exortados, que haja arrependimento, que leve a uma verdadeira cura, que haja um fortalecimento e um abandono do nosso desânimo espiritual, que o Senhor reacenda a chama da nossa fé, para que continuemos caminhando contigo, para que continuemos olhando firmemente para Jesus Cristo, e não venhamos a apostatar da nossa fé em Jesus. Senhor, tem misericórdia do nosso rebanho, tem misericórdia de todas as igrejas bíblicas que lutam contra o pecado, contra a divisão, contra o desânimo e outras tribulações desse mundo, para que possam estar firmes até o dia do Senhor. E assim seja também conosco, com esse pequeno grupo que se reúne aqui, parte do Teu corpo. É o que nós Te pedimos. E também peço que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos olhar para esse texto sob o tema focando no maior exemplo de todos. Nós vamos olhar hoje para o maior exemplo de todos. Nós já vimos, na última exposição, que o autor de Hebreus, ele mostrou um tão grande número de exemplos de fé do passado, ao longo do capítulo 11, chamada a Galeria da Fé, dos homens e mulheres de fé. Nós vimos muitos exemplos de crentes do passado, e há uma vasta gama, embora seja grande o número desses modelos de crentes verdadeiros, mesmo assim entendemos também que há uma vasta gama de gente misturada com a igreja que leva ao desânimo, se nós desfocarmos de Cristo e focarmos muito neles. Vimos também que o autor mostra vários homens e mulheres que foram vitoriosos na fé, lá no passado, mas também fala que muitos sofreram até a morte. Nessa galeria nós vimos que algumas mulheres tiveram os seus mortos ressuscitados, outros venceram a fúria do fogo, outros fecharam a boca de leões, mas por outro lado muitos foram cerrados ao meio, muitos foram maltratados, mortos a fio de espada, abandonados pelos seus próprios parentes. Então a luta da fé é uma luta, é uma luta. Com isso, o autor quer incentivar os hebreus, os destinatários dessa carta, que estavam desanimados por estarem sofrendo tão grande perseguição,
para que eles perseverem, como esses exemplos do passado, seja qual for a situação que eles estivessem atravessando, que os hebreus pudessem permanecer na fé. E ele finaliza dizendo que nossa situação atual é muito melhor do que esses homens e mulheres crentes legítimos do Velho Testamento, porque nós estamos vivendo já em cima da promessa já concretizada. Cristo já veio, eles não tinham ainda a presença do Redentor, mas eles viveram pela fé no Messias que viria, não viram a promessa concretizada, e nós estamos já desfrutando da promessa concretizada. Jesus já veio para nos reconciliar com Deus. A vantagem nossa em relação a eles é muito grande, é muito grande. Isso motiva ainda mais a nossa fé. E a nossa fé está focada nesse Cristo. Portanto, a lição do final do capítulo 11 é: fixem seus olhos nesses exemplos de homens e mulheres do passado que não abandonaram a sua fé. Mas, principalmente, fixem seus olhos na promessa de Deus, que já é nossa. Como nós vimos lá no começo, estudando o capítulo 2 de Hebreus, ele diz: não percam isso de vista. Voltem um pouquinho, capítulo 2 de Hebreus, de 1 a 4. O autor menciona, ele faz uma exortação sobre o perigo da negligência, e ele diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A razão aqui é: Cristo é maior do que os anjos, do que os profetas e do que tudo. Então, portanto, apeguem-se com firmeza a esta promessa, a essa certeza: Cristo. Versículo 2: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se no passado foram castigados aqueles que desobedeceram a lei de Moisés e a religião judaica, quanto mais nós, que já estamos sob a promessa, Cristo já veio, seremos dignos de maior castigo. E como nós escaparemos se negligenciarmos essa tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os seus apóstolos, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Portanto, agora ele volta aqui, e ele diz assim de novo, versículo 1 do capítulo 12, acompanhe comigo, ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Ele começa a dizer que ele vai falar que o maior exemplo de fé, de obediência e de perseverança é Jesus Cristo. Mas antes ele faz uma aplicação do que ele já tinha dito antes, no capítulo 11, sobre os homens e mulheres de fé. Ele diz que ele faz essa aplicação de tudo que ele falou sobre os exemplos de fé do Velho Testamento, que foram homens e mulheres que perseveraram até a morte, sem ver, contudo, a promessa concluída, que é a vinda do Messias. Ele faz esse link, ele vai fazer essa aplicação, já que vocês estão olhando para esses homens bem conhecidos de vocês são judeus convertidos ao cristianismo, conhecem a história do povo de Israel desde o início, e já que vocês conhecem esses homens, olhem para Abel, olhem para Enoque, olhem para Noé, olhem para Abraão, olhem para Sara, olhem para Isaac, olhem para Jacó, olhem para José e vários outros que ele menciona ali no capítulo 11. Alguns ele não põe o nome, mas ele mostra pessoas como Raabe ele fala, mas outras pessoas que ele não cita nome, mas ele mostra os exemplos de fé. Vocês conhecem todos eles, nenhum deles abandonou, apesar do sofrimento que eles passaram. E então ele vai mostrar que 4 lições, ele vai nos ensinar aos hebreus, e para nós também nessa manhã, 4 lições, usando a metáfora da maratona, da corrida.
Ele vai usar um exemplo aqui. O autor de Hebreus pega um exemplo que era bem conhecido na época deles, era muito famosa as Olimpíadas, desde aquela época já existiam, e uma das provas mais frequentadas, como se fosse uma Copa do Mundo, todo mundo queria ver, eram as maratonas, as corridas de longo percurso. Não é uma corrida rápida, os 100 metros rasos, não era isso. Era uma corrida mais compassada, mais devagar, porém constante e longa, demorada, né? Muitos quilômetros eram corridos. Então, ele vai usar essa analogia, esse exemplo, para ensinar aos hebreus e a nós nessa manhã também alguns 4 segredos, 4 lições para ficar firme na corrida e não abandonar. Primeira lição, ele então mostra: olhe para os parceiros que estão do seu lado. Olhe para o lado, olhe para os seus parceiros. Versículo 1, ele diz então: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas começam nessa galeria do capítulo 11. Olha só esses irmãos, é como se eles estivessem ainda do nosso lado. É como se Abraão estivesse falando para a gente assim: olhem para a minha fé, olhem o que Deus fez na minha vida. É como se Abel estivesse falando aos nossos corações: vejam, eu ofereci um sacrifício que agradou a Deus. Copiem, sejam meus imitadores. E assim vai por todos os homens e mulheres elencados ali no capítulo 11. É para nós olharmos para essas testemunhas, mas não só para eles lá no passado, que continuam falando para nós ainda hoje, mas também para homens e mulheres de hoje, que caminham conosco hoje, que estão perseverando na fé hoje, que são imitadores de Cristo hoje, e que nós podemos imitá-los enquanto eles forem imitadores de Cristo, seguir os seus passos, imitar a sua fé, aprender com eles, exemplos de fé, rodeando-nos tão grande nuvem de testemunhas. Há muitos então que testemunham que vale a pena perseverar. Não é para nós abandonarmos essa fé. Vale a pena perseverar, não desanimar da fé, apesar de todo o sofrimento. Jesus nunca vendeu gato por lebre para nós. Ele sempre disse que a vida cristã seria uma vida de sofrimento, uma vida de tribulação. Se o mundo o odiou, certamente odiará os seus discípulos, certamente odiará a sua noiva, a sua igreja, certamente odiará seus seguidores. Então, apesar do sofrimento, dores, perseguições, prejuízos e até da morte por causa da fé, essas pessoas continuam falando aos nossos corações, continuam testemunhando. E o autor aqui, ele se inclui, ele é um deles. Ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ele percebe que ele também precisa ouvir de novo a voz dessas pessoas falando ao seu coração. Continue, autor de Hebreus, continue, autor de Hebreus. Nós sabemos quem é, né? Não sabemos o nome dele, mas ele precisava disso também. Nós precisamos ouvir a voz de novo dessas pessoas que nos exortam para nunca abandonarmos a fé. Precisamos ouvir, olhar para o lado, perceber aquele que anda, imitar a fé daquela pessoa. Nós precisamos disso, irmãos. São os nossos companheiros que ainda falam durante a maratona, ou os bons exemplos que temos na igreja atualmente, irmãos. Quando você olha, por exemplo, é muito interessante você estudar biografias de homens de Deus, de mulheres de Deus. Existem livros preciosos que falam sobre Sarah Edwards, por exemplo. A fé dessa mulher é impressionante, e outras mulheres de fé. Homens de fé, Jonathan Edwards, por exemplo. E aí vai, você estuda a vida de Martin Lloyd-Jones, é impressionante. Um homem que abandonou o seu posto de ser médico da rainha da Inglaterra para ser pregador da palavra. Quanto ele iria ganhar como médico particular da rainha, você imagina? Ele abandonou o seu cargo, ele era chamado de o doutor. Quando se falava na Inglaterra, o doutor, todo mundo sabia quem era, Martin Lloyd-Jones. Mas o grande pregador abandonou um posto de privilégio, de honra no governo
britânico para ser um pastor da Igreja de Cristo. E assim vai, você lê as biografias dessas pessoas, isso nos motiva, isso nos incentiva, muitas vezes nos envergonha quando nós comparamos a fé deles com o nosso comportamento hoje, tão ainda egocêntrico, centralizado em nós mesmos, tão fraco, tão facilmente levado por ventos de doutrinas. Com a fé robusta dessas pessoas, a gente é confrontado, muitas vezes envergonhado, e isso é bom, para nos produzir arrependimento e fazer repensar, espera aí, se eu quero Cristo, se eu quero o fruto lá no fim, então eu preciso me posicionar hoje, o que eu plantar hoje, eu vou colher amanhã, é hora de plantar minha fé com muita robustez, com muita firmeza, de edificar a minha casa sobre a rocha, em vez de edificar sobre a areia. Edificar sobre a rocha é muito mais difícil do que edificar sobre a areia, é ou não é, gente? Como que faz para edificar uma casa sobre a rocha que é dura, para você cavar e fazer um alicerce de uma casa numa rocha? Você vai gastar muito tempo e muita força. A areia é facinho, só que depois ela cai. Na areia é muito fácil você edificar. Nós somos chamados para edificar as nossas casas sobre a rocha, ficarmos inabaláveis na nossa fé. Então ele pede, olhem para essa grande nuvem de testemunhos. O que significa essa grande nuvem? Não propriamente uma grande quantidade, imensa, incontável, não, são muitos. Mas a grande nuvem tem um aspecto diferente também no original, não só a quantidade, mas a qualidade das pessoas. Olhem para o caráter dessas pessoas, é um alvo importante, do qual o crente não pode desfocar. Mirem para essas pessoas, saibam escolher os seus modelos para você seguir. Tenha discernimento para não entrar em canoa furada. E depois de muito tempo caminhando junto com pessoas, você vê, essa não é a fé que eu esperava, essa não é a fé bíblica, essa não é a conduta cristã correta, esse não é o comportamento bíblico que eu queria para a minha vida. Analise, ore ao Senhor e peça para Deus, Senhor, me mostre os bons exemplos, para eu poder segui-los e ouvi-los. Testemunhas, aqui a palavra testemunhas, tão grande nuvem de testemunhas, o termo no grego original é martis. Martis significa realmente a palavra que hoje nós temos em português, mártires. São mártires, são modelos, são aqueles que testificam de algo com a própria vida. Não é somente falar verbalmente, transmitir a fé ou o exemplo através de ensinamentos teóricos, mas é viver uma vida que custou caro para eles. Eles foram mártires por terem uma fé firme em Deus, no Deus verdadeiro, pagaram caro, eles testemunharam com a própria vida. Isso é essas testemunhas, a vida dessas testemunhas, pagaram caro, eles deram bom testemunho, como o próprio Deus diz lá, em Hebreus 11:2, ele fala que eles deram bom testemunho, obtiveram bom testemunho. Hebreus 4, obtiveram bom testemunho, Abel obteve. Hebreus 11:39, obtiveram bom testemunho, tudo da parte de Deus. Mas eles não só obtiveram bom testemunho, como se Deus estivesse elogiando a fé deles, mas eles também transmitiram bom testemunho. Eles deram bom testemunho por sua conduta irrepreensível diante de Deus, por sua fé inabalável diante de Deus. Então essa é a primeira lição. Olhe para essas pessoas, saiba quem você está seguindo. Sabe aquelas corridas que às vezes a gente tinha na escola? Não sei se vocês tinham, né? Aliás, eu achava muito engraçado que, vez por outra, a gente tinha que sair na rua. A escola não tinha uma quadra muito grande, a gente tinha que sair na rua para grandes caminhadas, né? E às vezes ia um grupo na frente, depois ia um intermediário, e às vezes o professor de educação física ia na frente, né, puxando o rumo. Aí o grupo intermediário, que às vezes se afastava do outro, numa curva, ele não sabia para onde que o professor foi, acabava indo para outro lugar, e nós íamos atrás, depois ia ver que nós fomos para outro lugar, e o professor já estava lá na escola de volta, e a gente nem sabia onde é que estava a turma, né? Então cuidado, nós temos que seguir a pessoa correta. Mirem nos seus mestres, nas pessoas que você confia, que vivem uma vida cristã correta. Quando eu falo vida cristã correta, eu não quero dizer perfeita, porque ninguém é.
Mas eu quero dizer aqueles que se esforçam para ter uma vida o mais perfeita possível e agradar a Deus em tudo que fazem. Se esforçam, sabem pedir perdão, se arrepender quando erram. Isso é ser um bom modelo, porque todos somos pecadores e ninguém é perfeito ainda. Então, primeira lição é essa: olhem para os seus parceiros. Segunda lição: livre-se de tudo que atrapalha a corrida. Naquela época, irmão, eles corriam nas maratonas com um tipo de um cuecão, era só aquilo, mais nada. Não tinha camiseta, não tinha... Tinha sandália de corrida, especial para corrida, mas era um traje para tapar, né, o mínimo possível, para não atrapalhar a corrida. Então era assim: livre-se de tudo o que atrapalha. Ele diz na segunda parte do versículo 1, ele diz assim: desembaraçando-nos de todo peso. Desembaraçando-nos de todo peso. Então, ele fala, em primeiro lugar, do peso. O que são esses pesos? São coisas aparentemente inofensivas, boas, até legítimas, mas que distraem e levam a perder o alvo e a motivação. Quando você gasta muito tempo, excesso de tempo, por exemplo, com lazer. Às vezes a gente gasta mais tempo com lazer, com brincadeiras, com hobbies, do que estudando a palavra de Deus, se dedicando à vida cristã, se esforçando para participar dos eventos da igreja e até participando deles, edificando sua esposa, seu marido, seus filhos, gastando tempo com coisas que realmente têm valor. Não que o hobby seja proibido, ou muitos estudos seja proibido, não. Ou a busca de uma autossatisfação. É gostoso a gente, por exemplo, tirar férias e se alegrar lá na praia com a nossa família de vez em quando. Mas se eu viver só para isso, ou excessivamente para essas coisas, né, essa autossatisfação, até mesmo superativismo dentro da igreja, tem pastores e pessoas que vivem mais dentro da igreja do que dentro da sua casa. Não tem tempo para a esposa, não tem tempo para filhos. Superativismo também prejudica. É bom? É. Não, o superativismo não, desculpa. O ativismo, atividades na igreja são boas. Porém, o excesso delas é prejudicial. Então, tudo isso parece legítimo. Outra coisa que é boa, mas tem que ter uma cautela: as amizades, irmãos. Irmãos, amizades muitas vezes tornam-se nocivas. Hoje tem um termo que se usa, né, a amizade tóxica, se eu não me engano, não é? Tem amizades que são tóxicas. Tome cuidado. Abra comigo Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3. Vou fazer um adendo aqui. Não gosto de fazer isso, mas vou fazer hoje. Filipenses, capítulo 3. Paulo ensina sobre essas pessoas, essas amizades ou pessoas que estão do nosso lado, mas que a gente precisa discernir quem são. E ele diz assim, capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo 17 até o 19, ele diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo se coloca como modelo, o apóstolo Paulo se coloca como modelo para os irmãos que estão caminhando do lado dele. É aquilo que nós vimos no primeiro ponto. Existem, sim, modelos bons. Paulo é um deles. Estude a vida de Paulo, né? E outros que estão seguindo o meu exemplo, né? E como modelo, vocês têm como modelo entre vocês, porque eles estão tendo aos apóstolos como seus modelos. Então também são bons modelos, né? Por assim dizer, são bons modelos. Porém, versículo 18: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Sabe o que significa inimigos da cruz de Cristo? Primeiro, ele não foi transformado pela cruz. A cruz significa transformação de vida. Jesus diz que se você quiser ser discípulo dele, você tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. O que significa negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz? Negar-se a si mesmo é se esvaziar do seu eu,
Seu eu não tem mais vez, a sua carne, a sua vontade própria não tem mais vez, se você tem Jesus Cristo como seu Senhor. Ele é o seu Senhor agora, não mais o seu eu. O seu eu já não tem mais a soberania sobre a sua vida. Quem é o soberano agora sobre sua vida? Jesus. A cruz significa também isso, é mortificar a carne, os meus prazeres, os meus desejos. Eu já não vivo mais para mim mesmo, mas para Cristo. E então segui-lo. Isso é, quem não faz isso, quem não foi transformado assim, permanece inimigo da cruz de Cristo. E mais, o destino deles é a perdição, eles vão ser perdidos, eles vão se perder. Versículo 19 já, né? O Deus deles é o ventre. O que significa isso? O ventre significa prazer da carne, fazer a vontade da carne. Então, o alvo deles é satisfazer-se a si mesmos e não satisfazer a Cristo, o nosso Senhor. O prazer deles o Deus deles é a sua própria carne, sua própria vontade. Depois, a glória deles está na sua infâmia. Eles acham que viver na mentira e viver na infâmia, na vergonha, é glorioso. E eles não têm problema nenhum com isso, não se arrependem, não voltam atrás, não têm vergonha do erro que cometeram. E para eles isso é glória. Glória. Eles vivem isso, eles falam disso, eles transmitem isso para os outros. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eles não estão preocupados com o lar celestial, como Paulo vai falar na sequência. Mas eles estão preocupados com resolver o problema deles aqui e agora. Satisfação aqui e agora, aqui na terra, nessa vida. Não se preocupam com o futuro na glória. O dia do juízo, que todos passaremos por ele. Não se preocupam. Voltando lá para Hebreus. Então, essas amizades nocivas também precisam ser rejeitadas. Aqui nessa segunda lição, então, o primeiro ponto é: livrem-se do peso, ou dos pesos. Eu não estou falando que a amizade não é boa, nem que atividades na igreja não é boa, nem que a satisfação que Deus nos concede por coisas boas na vida são ruins. Não estou falando isso. Não estou falando que excesso de estudo é ruim, nem hobbies são ruins, e nem lazer é ruim em si mesmo. Só não deixe que essas coisas se tornem o seu Deus. Ocupem mais lugar no seu coração do que coisas mais importantes do que isso, que é especialmente a sua vida de piedade, sua vida de relacionamento com Deus. Segundo ponto aqui dentro dessa segunda lição, que é livre-se de tudo que atrapalha a corrida. O segundo ponto que o autor fala aqui, desembaraçando-nos agora do pecado que tenazmente nos assedia, tenazmente, insistentemente. Ele é algo que está do seu lado o tempo todo, a tentação presente o tempo todo, tenazmente, persistentemente. É pecado. Esse pecado aqui, você tem 3 pontos que você precisa entender como pecado. Aquilo que é seu, particular, que causa separação entre você e Deus. Por exemplo, primeiro ponto é a sua natureza pecaminosa que brota do nosso coração corrupto. Você sabia que mesmo depois de convertido, você ainda tem um coração desesperadamente corrupto? E por isso você precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus todos os dias. Você sabia disso? Porque senão a sua carne vai brotar de forma tão forte em você e vai te arrastar para o pecado. Então, primeiro ponto, lutar contra a natureza pecaminosa que ainda existe em nós. Lutar como? Com a natureza divina que também está em nós, o Espírito de Cristo que habita nos eleitos. Ele é poderoso para abafar aquela natureza carnal que quer sobressair de novo. O Espírito Santo é poderoso para abafar aquilo, para mortificar aquela natureza carnal.
Então, primeiro ponto. Segundo ponto, são os assédios ou tentações do mundo e do diabo. Irmãos, nós não podemos negar que o sistema está posto no maligno. E esse sistema, esse mundo, quando nós falamos mundo, nós falamos o mundo corrupto, o mundo rebelde contra Deus. O sistema maligno, coordenado por Satanás e seus anjos, ele impõe sobre a igreja tentações, chamados, ele faz propostas indecentes, ele faz apelos, tenazmente assedia o crente, para que o crente possa se desviar da fé, cometendo pecados, inúmeros pecados. Preste bem atenção, o inimigo nunca coloca o veneno num copinho e dá para você beber e diz assim: toma esse veneno aqui. Você não vai tomar, né? Você não é bobo, você é inteligente. Lógico que eu não vou tomar o veneno. O que é que ele faz? Ele mistura num suco bem gostoso uma gota de veneno e fala assim: olha que delícia esse suco, toma esse suquinho. Então nós precisamos ser perspicazes, precisamos ter discernimento. Isso só conseguimos no próximo passo que nós vamos ver daqui a pouco. Só conseguimos no próximo passo. Então, o pecado é isso. Primeiro, a nossa natureza pecaminosa. Precisamos desembaraçarmos dela. Os assédios e tentações do mundo e do inimigo. Terceiro ponto. É aquele, quando eu falo aquele, eu estou falando para cada um de vocês, cada um de nós. Aquele pecado predileto que nós domesticamos, guardamos no fundo do nosso coração. E só você e Deus sabe que está lá. Todos nós, se não buscarmos de Deus, temos pecados ocultos, pecados que nós armazenamos dentro do nosso coração, enganamos-nos a nós mesmos e dizemos assim: não, eu não tenho. Orgulho é um deles. Existem muitos outros, mas só você sabe. Mentira, você e Deus. Pensa que Deus não sonda seu coração? Você precisa se livrar dele, irmão. Nós precisamos nos livrar desses pecados ocultos, pecados de estimação, que nós acariciamos ele em nosso coração. Nós sabemos que é um erro, sabemos que é um pecado, sabemos que ele vai crescer. Existe um livro do reverendo Jader Borges, que era um livro para crianças, agora não me lembro o nome, mas ele fala sobre a história de um ovo. Esse é o nome do livrinho, a história de um ovo. Uma criança achou um ovinho muito bonito no meio do mato, e levou para casa e guardou aquele ovinho embaixo da cama e tal, estava cuidando. Dali a pouco nasceu um bichinho compridinho, e ele começou a cuidar daquele bichinho, só que ele não percebeu que era uma serpente. Até que um dia aquela serpente deu uma mordida nele. Imagine aí o resultado, né? Às vezes assim nós acariciamos aquele ovinho, aquele pecado, nós não queremos confessar, nós não queremos prejudicar nossa reputação, nós achamos que quando nós nos autopreservamos, deixando de expor nossos pecados, deixando de confessar nossos pecados, quando nós fazemos isso, nós estamos enganando todo mundo. Às vezes as pessoas até já viram, mas você acha que ninguém viu. Ou então, você acha que se você fizer isso, você vai perder o amor dos seus irmãos, você vai perder o convívio, a aceitação dos outros. Pelo contrário, a vida da igreja é composta de inúmeros pecadores que vivem desse mesmo jeito, confessando pecados o tempo todo. Aqui não é um museu de santos, é uma oficina de pecadores. Então você pode ter liberdade de confessar pecados, seja em oculto, ou seja para alguém. Não tenha medo, somos todos iguais, mesma raça de víboras, todos nós. Podemos ter essa liberdade. Então, esse é um grande problema, é o pecado predileto, que você sabe muito bem. Livre-se dele, porque ele vai te levar a abandonar a maratona. Então, livre-se dos pesos, livre-se do pecado. Precisamos dizer não com firmeza, coragem e disposição de até sofrer perdas
pelo nome de Cristo. Às vezes eu vou sofrer perdas. Vou contar uma coisa aqui. Estou olhando para a Val, mas tudo bem. Vou contar uma coisa aqui. Eu fui obrigado, praticamente, a vender todos os meus aquários. Eu gosto muito de peixes ornamentais. Eu vou dar um exemplo aqui, é meio rasteiro, mas acho que pode ajudar. Porque eu percebi que aquele excesso de aquários estava me roubando uma boa parte do meu tempo. Tanto para cuidar da Val, como para cuidar de outras coisas. E foi muito bom eu dar esse... Não que eu abandonei, eu fiquei só com um, tá? Eu fiquei com um. A Val até falou, é um que é do tamanho dos outros 6, tudo junto. Mas vai facilitar a minha vida. Para eu poder ter mais tempo para os meus irmãos e ter mais tempo para a Val. Porque eu estava... E para mim, para a minha própria saúde. Né? Então, a gente sofre um pouco com essas perdas. Mas vale a pena o investimento. Vale a pena o investimento. É uma bobagem que eu estou falando aqui, mas serve como exemplo, né? Então é isso, às vezes a gente abre mão de coisas, perde amizades às vezes pelo nome de Cristo. Perde sim, às vezes pessoas queridas que você andou com eles um bom tempo, mas de repente hoje não dá mais. Por quê? Porque não dá liga, porque a Bíblia mesmo diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como você vai caminhar? Como há comunhão entre Cristo e Belial? Não tem nenhuma intimidade ou unidade entre a luz e as trevas. Não há como andar junto com aqueles que não querem Cristo e andar na luz também. Não dá. A perda é inevitável muitas vezes. Mas é melhor você ficar com Cristo. Com certeza. Absoluta. Então essa é a segunda lição. Precisamos nos desembaraçar de tudo que rouba o nosso foco. Terceira lição. Corra com perseverança e coragem. Não espere por ninguém. Presta atenção, ele diz aqui, finzinho do versículo 1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa proposta é feita individualmente para cada um de nós. Como é que você tem que correr essa carreira que está proposta? Ele vai explicar. Mas em primeiro lugar, é com perseverança. E você precisa entender que essa carreira, apesar de ter os seus amigos, companheiros, modelos que testemunham para você, como foi o primeiro ponto, né? Testemunham o tempo todo para você, preste atenção, ninguém vai te carregar no colo. Você precisa entender que essa corrida é individual, apesar de ser na companhia de muitos. Não espere por ninguém, ainda que ao longo da corrida nós tenhamos todos esses amigos que nos incentivam. Essa determinação é sua, é exclusivamente sua, não depende do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, do pastor. É sua, é individual. A fé é individual. Essa corrida não é solitária, mas é individual. Ninguém vai correr levando você no colo. Ninguém vai te dar carona. Você não pega a carona da fé do outro. Presta atenção, você tem que se dedicar particularmente, pessoalmente, se fortalecer os músculos da sua fé, pessoalmente. Cada um tem sua própria responsabilidade. Não jogue a culpa do seu abandono da fé no seu pai, nas costas do seu pai, nas costas da sua mãe, nas costas do pastor, nas costas de qualquer irmão. É sua a culpa do abandono. É sua responsabilidade pelo desvio da fé. Ninguém é culpado, a não ser você. Então é individual. Corra com perseverança e coragem, porque a corrida é individual também. Quarta e última lição, a mais importante. Fixe seus olhos no alvo. Eu não disse nos alvos. É no alvo. Está aí no versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Irmãos, há um único alvo
que nos interessa como cristãos. Um único alvo que nos interessa como cristãos nessa vida aqui: Jesus Cristo. Olhar para a sua pessoa, olhar para a sua obra, é a maior motivação de todo crente, de todo cristão. Jesus Cristo é o maior de todos os exemplos de fé e perseverança. Você viu muitos ali no capítulo 11. Você vai ver muitos hoje, ao longo da história da igreja. Mártires lá na China. Acompanhe o cristianismo como anda no mundo. Verdadeiro cristianismo, né? Agora tem que falar assim, porque, infelizmente, muitos não são verdadeiros. Se dizem cristãos, mas não são. O verdadeiro cristianismo bíblico, como anda no mundo? Sofrimento atrás de sofrimento. São exemplos para nós. Então, acima de todos eles está o nosso maior exemplo, Jesus. O autor diz que ele é, o autor da carta, diz que ele é autor da nossa fé. O que significa que Jesus é o autor da nossa fé? Que Jesus, significa que Jesus veio cumprir e ele trabalhou para fazer a vontade do seu Pai, para realizar o sacrifício. Ele é o autor, ele é o sacrifício que veio realmente trazer salvação pela fé. Ele é o sacrifício perfeito, aquele que Deus quis que fosse o único meio de termos acesso a Deus. Só Jesus Cristo. Nenhum outro bode, carneiro, ovelha do Velho Testamento, sacrificado no tabernáculo, fez isso. Não. Nenhum sangue de bodes não salva ninguém. Sangue de animais não salva ninguém. O único sangue que salva é o do Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, ele é autor, porque ele cumpriu isso, ele fez isso, ele iniciou isso com a sua entrega, com a sua vinda, com a sua encarnação, e ele cumpriu o propósito do Pai de morrer para salvar os eleitos e amados do seu Pai. Ele veio cumprir isso, morrer para salvar os eleitos que são filhos do seu Pai. Jesus disse lá em João 4,34, ele diz que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha prazer em cumprir a vontade do seu Pai. Ele se sentia bem. Era o prazer da vida dele. Então ele é o autor da fé, mas também é consumador da fé. O que significa consumador? Ele é a concretização da promessa divina, que é a vida eterna. Ele concretizou. Quando ele lá na cruz, ele bradou em alta voz, tetelestai. Vocês se lembram o que significa? Tetelestai, está consumado, está pago. Então ele consumou a fé ali, através da entrega e da sua morte. Ele concretizou ali, então, ele consumou, né? E não só isso, a Bíblia diz que ele enviou o seu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Então, Cristo é o autor e aquele que está trabalhando ainda, ele trabalha, é ele que está nos levando para a vitória final. Não é a nossa força, mas é Cristo, o Espírito de Cristo ainda está trabalhando e conduzindo a igreja para a glória. Ele é o autor e consumador. No coração eterno de Cristo, tudo já está feito. No coração eterno de Cristo, a igreja triunfante, a igreja vitoriosa da glória, já está lá. Você não consegue ver, porque nós estamos presos no templo, no tempo. Nós somos presos ao tempo. Mas aquele que é eterno já vê todas as coisas concluídas, consumadas, definidas. Então, o exemplo de Cristo qual é? Quando ele diz aqui, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Tá, eu olho para ele, ok, ele é autor e consumador, mas o que ele fez? Aqui ele diz, então, de novo, ele explica, o qual, versículo 2 de novo, né? O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, a alegria que estava proposta para Jesus, o que Jesus fez? Suportou a cruz e não fez caso da ignomínia. Ele não fez caso. Ele
não se preocupou com a ignomínia, com a vergonha que ele ia passar. Por quê? E também suportou a cruz. Presta atenção que no versículo 2 e 3, o autor vai falar 2 vezes a palavra suportou. Aqui está o segredo. Suportar. Ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, ele já está desfrutando daquilo, da sua obra penosa, né? Que é voltar a estar à direita do Pai, lá no trono de Deus. Mas o autor diz que ele suportou a cruz e não fez caso da ignomínia. Mas não porque ele não tinha um alvo. Ele tinha um alvo. Qual era o alvo dele? Desfrutar da alegria que lhe foi proposta. A alegria que lhe estava proposta. Primeiro, voltar para ficar perto do Pai. Voltar a ter aquela unidade, como ele diz lá no capítulo 17 de João, ele fala que nós pudéssemos de novo, né? Eu quero estar de novo com o Senhor, Pai. Não me lembro agora bem as palavras, mas ali em João, a oração sacerdotal, ele fala isso, né? E a outra coisa que era a alegria que lhe estava proposta, como eu já falei agora há pouco, João 4,34 fala que era prazer para ele, alegria para ele obedecer ao Pai, fazer a vontade do Pai. Quando os discípulos chegaram para ele e falaram, mas o Senhor já comeu? Sim, ele disse, uma comida eu tenho que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha prazer em obedecer o seu Pai, tanto que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Era prazer para ele obedecer ao Pai, como nós precisamos aprender com o nosso Senhor. Como que nós, às vezes, ainda na vida cristã, nós fazemos arrastar, porque a nossa vontade não é feita, temos que abrir mão de muita coisa, do peso, do pecado particular que eu tenho, isso dói. Nós somos muito dodóis. E não aprendemos ainda que obedecer até o fim é um prazer, deveria ser um prazer para a igreja. Deveria ser um prazer para nós. Então, essa quarta lição. Esse exemplo de Cristo é suportar a cruz e ignorar a vergonha por causa do peso da alegria que lhe estava proposta. E, se você abrir comigo lá em 2 Coríntios 4, 16 a 18, eu quero já fazer um link com a nossa vida como igreja. Olha só o que Paulo fala lá em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos, a mesma lição do autor de Hebreus, né? Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o que quer dizer isso aqui? O desgaste da vida atual. Nós estamos nos corrompendo, nós estamos morrendo. Nós já nascemos para morrer. A cada dia de vida, já estamos morrendo um pouquinho, nos corrompendo. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por quê? A nossa leve e momentânea tribulação. Olha só, ele pega a tribulação, Paulo, coloca do lado direito da balança e diz assim, isso aqui está levinho. Pesa só 50 mil toneladas, não é nada. Por quê? Porque do outro lado, ele coloca o eterno peso de glória acima de toda comparação. 50 mil toneladas de tribulação aqui, não se compara com 1 bilhão de toneladas de glória que está do outro lado. Explodiu a balança. Tanto peso de glória. E ele diz, é muita glória. Nós temos um alvo, nós temos uma alegria que foi proposta, como para Jesus. Não, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Se nós focarmos muito nos problemas desse mundo, nós vamos ficar doidos, nós vamos apostatar, nós vamos desanimar da fé. Então nós não estamos olhando só para esse mundo, não que nós não estejamos vivendo nesse mundo, não é isso. Nós não podemos ignorar tudo, só que nós não podemos ficar, como é que chama a pessoa quando fica muito focada? Não é fanático, existe um outro termo, esqueci agora. A pessoa que fica muito ali, olhando só para o problema, olhando só para o problema, olhando só para o problema. Parece que só ela tem problema nessa vida. Tão focado. Com quem é, Lô? Bitolado. Bitolado no problema. Só olha para o problema.
né? Então ele fala nas coisas que nós não estamos olhando nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, elas acabam, até os problemas acabam, sabia? E as que se não veem são eternas. Então, esse é o foco. Jesus Cristo, homem, confiou no Pai e cumpriu sua missão até o fim. Aí então, ele termina no versículo 3 e diz assim, faz uma aplicação, né? Considerem atentamente, ou como ele disse no versículo 2, olhem firmemente, de novo, considerem atentamente considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Ele sofreu um sofrimento que não era dele. Ele carregou um fardo que não era dele, era nosso. Ele sofreu a morte e morte de cruz, a vergonha, a ignomínia, a oposição dos pecadores, não por ele ser injusto, mas porque carregou sobre si os nossos pecados. Aquilo que não era dele. Então, só que ele suportou. Ele suportou, ele resistiu. Ele não abandonou, né? E considerem, o autor diz, considerem esse que suportou tamanha afronta para não apostatarem da fé. Na prática, o que seria olhar firmemente ou considerar atentamente? O que seria isso, irmãos? Como que eu consigo olhar firmemente para Jesus? Considerá-lo atentamente. Na prática, é estar constantemente se lembrando da vida e obra de Jesus Cristo através do estudo das Escrituras. Nada é místico aqui, nada cai do céu. A fé é inteligente, a fé é racional, a fé precisa de parâmetros. Só que esses parâmetros, apesar de serem sobrenaturais, eles são explicados nas Escrituras. A fé precisa ser alimentada pelo estudo da Bíblia. Como que eu conheço? Como que eu fixo os meus olhos em Jesus? Considero atentamente a Jesus, estudando a palavra de Jesus. Na prática, é isso. Do aprendizado cristão na igreja também, uma igreja bíblica, te ensina a considerar, a focar em Jesus. O único remédio contra a fadiga e o desânimo é relembrar sempre que o nosso Senhor suportou coisas muito piores do que nós hoje. Ele venceu a cruz e a ignomínia, porque confiou no Pai dele, no nosso Pai. O que nós concluímos de um estudo como esse? Primeiro, você guarda no seu coração, repetindo agora, né, para você gravar bem no coração as lições de hoje. Primeiro, a carreira cristã é individual, mas não é solitária. Você não está só, apesar de ter que correr de forma independente em algumas situações. Por exemplo, eu vou trazer para você um exemplo da Bíblia. Quando Ananias, lembra do casalzinho Ananias e Safira? Quando Ananias propôs, olha, vamos mentir ao Espírito Santo, vamos falar que a gente vendeu o nosso terreno por tanto e vamos ofertar lá, mas vamos guardar uma parte para nós? Se, e somente se, Safira tivesse dito, não, meu marido, você é louco, não vou mentir. Quem iria morrer naquela noite? Só Ananias, não é? Só Ananias. Muitas vezes você tem que dizer não, até para o teu próprio marido, até para a tua própria esposa. É assim. Então a corrida nós precisamos dizer não para algumas coisas, desvencilhar, não é? Desses companheiros que estão, companheiros não, de pessoas que às vezes querem roubar a nossa fé, mas olhar para aqueles que são verdadeiros exemplos de fé, não é? Que estão testemunhando o tempo todo de que vale a pena perseverar até o fim. Conheça a história dos santos do passado e também dos santos do presente. Leia boas biografias, isso vai ajudar. Você vai ficar impressionado de ver histórias, como eu já mencionei, dessas pessoas. E existem inúmeros cristãos maravilhosos que eu me envergonho de olhar para a fé deles e quando eu olho para mim eu falo, como eu estou longe de seguir as pisadas desses homens, né? Mas é bom a gente se envergonhar e se arrepender. Segunda lição,
Não faça vistas grossas para aquele pecado que só você e Deus sabe que está lá no íntimo do seu coração. Por quê? Porque Deus não pula lição. Ainda que demore anos, mas Deus vai tratar daquele pecado. E a vergonha pode ser muito maior. Infelizmente. Não demore para se arrepender. Quando Deus mostrar a luz, trazer luz sobre o seu pecado, arrependa-se, confesse e deixe, e você alcançará misericórdia. Não carregue aquele pecadinho que você acaricia porque é gostosinho para você. Livre-se dele, ele é uma víbora que você está deixando o ovo se quebrar, e uma hora ela vai picar você, e vai te matar. Terceira lição: Jesus Cristo atua em todo o processo da vida de fé do crente. Ele agiu como o autor da fé e vai levar você à consumação. Ele vai levar você até o fim. É Ele que te segura, é o Espírito de Cristo que carrega você até o fim. Creia nisso, irmão. Descanse nisso, irmão e irmã. É Ele que te dá forças para você não abandonar a sua fé. É Ele que faz isso. Então, apegue-se e confie em Jesus Cristo. Confie nele. Quarta lição: somente uma visão correta de Cristo reaquece a paixão pela vida cristã. Somente essa visão correta de Cristo acende novamente a chama para que você não desanime da fé. Então, não tire os olhos de Cristo. Como que você faz isso? Conhecendo mais profundamente a vida e obra do seu amado Redentor. Através do quê? Dos meios de graça. Quais são os meios de graça? Vou repetir. Quantas vezes a gente já falou isso aqui na frente, né, irmãos? Quais são os meios de graça que a sua fé precisa que você pratique, para que a sua fé fique robusta e você não apostate, não abandone Cristo? Primeiro, estudo pessoal e sério das Escrituras. Gaste tempo com o estudo da Bíblia. Segundo, leia bons livros cristãos confiáveis. Olha, eu estou fazendo uma redundância, né? Bons livros confiáveis. Por quê? Porque a grande maioria que existe no mercado não te acrescenta quase nada. Saiba gastar tempo com coisa boa, conteúdo. Às vezes tem uns que tem mais espinho do que carne. Não serve. O tempo já está tão escasso. Se você não tem ideia do que ler, procure os líderes, os presbíteros têm obrigação de te orientar nisso. E saiba o que ler, coma, boa comida, estude a Bíblia em primeiro lugar. Segundo, leia bons livros, gaste tempo com isso. Terceiro, participe de todas as atividades da igreja local que tanto edificam a fé da membresia. Graças a Deus por uma igreja que tem atividades que edificam. Nós não estamos aqui fazendo brincadeirinhas com as criancinhas para gastar tempo para o papai e mamãe poder ir no supermercado no sábado. Não. Elas estão aprendendo a Bíblia. Assim também os jovens, assim também os adolescentes, assim também as mulheres, assim também os homens, e assim também toda a igreja. Tem alimento sólido para todo mundo. Tem o discipulado para quem está aprendendo o que significa uma fé reformada. Tudo alimento sólido. Tem a reunião de orações, para que a gente aprenda a interceder uns pelos outros. Segurança para todos. Uma igreja que é bíblica é uma igreja que ora. Participe dessas atividades. Confesse urgentemente pecados cometidos que cegam a nossa visão de Cristo e da verdade. O pecado, além de matar, antes de matar, ele cega. Ele faz com que você enxergue a verdade como mentira e a tua mentira como verdade. Ele inverte o foco. Satanás, quando fez isso com Eva, disse assim: coma do fruto. Quem disse que você vai morrer? Você vai se tornar como Deus. É muito melhor do que você imagina. Assim é o pecado. O pecado diz para você assim: experimenta, é tão bom, você vai desfrutar. Quando você come, você pratica o pecado. Depois Satanás diz: agora não tem mais jeito, você pecou. Não é mais crente. Você não tem mais salvação. Você é um apóstata. Uma apóstata. Ele vai colocar isso na tua cabeça. Então, confesse o pecado. Urgentemente, não brinque com o pecado.
Porque ele vai te consumir e te desviar de Cristo. Vai te cegar. Irmãos, a hora não é de desanimar, nem de fraquejar e abandonar a vida cristã. Agora a hora é de correr com foco, com perseverança, até o fim, irmãos. Olhe para os seus amigos, olha aí quanta gente que está aqui querendo Deus. Quanta gente que está aqui querendo a palavra de Deus, andar bem com o Senhor. Todos limitados, todos pecadores, todos com deficiências, mas todos com o mesmo alvo, Cristo. Eu preciso olhar para vocês, eu preciso que vocês me exortem, eu preciso que vocês digam, põe o dedo no meu nariz quando eu errar, e diga, Nilton, você está entrando pelo caminho de pecado, de erro, cuidado. Obrigado, irmãos, façam isso, por favor. Eu não enxergo tudo, e eu preciso do corpo de Cristo para me orientar. Eu quero que os irmãos possam projetar aqui o último versículo, para a gente poder ler juntos, antes de nós irmos embora. Há um versículo, eu vou contar um pouquinho a história dele. O rei Josafá, um dos bons reis de Israel, de Judá, ele estava enfrentando uma batalha, iria enfrentar uma batalha terrível, porque os amonitas, os moabitas e os moradores de uma cidade chamada Seir se juntaram, um grande exército, para invadir Judá. E ele ficou com medo, Josafá ficou com medo. E ele então ora, está meio fraquinho. Ele então ora a Deus, vendo tudo aquilo, aquele exército imenso que veio contra a terra dele, e ele clama ao Senhor, e ele diz assim, agora deu para enxergar, né? Leiam comigo, vamos ler, junto com Josafá, a oração dele. Vamos lá? Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Que os olhos da igreja sejam postos em Cristo, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela exortação que o Senhor tem nos dado, de nós permanecermos olhando para Jesus. E tira de nós tudo aquilo que atrapalha isso, para que possamos correr essa carreira com liberdade, apesar das dificuldades, que tenhamos força, que tenhamos poder do Teu Espírito, que tenhamos graça suficiente para vencermos todos os obstáculos e chegarmos de pé diante do Filho do Homem naquele dia. É o que te peço por mim e por todos os meus amados irmãos aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.